presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, barrou a indicação feita pelo PL para que Eduardo Bolsonaro fosse o líder da minoria na casa. Com isso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro segue tendo faltas computadas e pode perder o mandato. O PL tinha feito a indicação, pois no cargo, Eduardo não teria a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões. Um parlamentar não pode ter mais do que 1/3 de ausências não justificadas em sessões deliberativas. Eduardo acumulava, no começo do mês, mais da metade, 18 faltas em 32 sessões. O plano dele de sair candidato a presidente da República também fica, de certa forma, comprometido. Além da possível perda de mandato, Eduardo foi denunciado na segunda-feira pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, por tentativa de coação ao STF. Para indeferir o pedido do PL, Mota se baseou, portanto, em um parecer que aponta diversas irregularidades. Ele afirma que entre as obrigações de um parlamentar está a de frequentar presencialmente o Congresso. O registro remoto, embora é possível, é uma exceção permitida apenas a deputados que estão em missão autorizada para representar a casa. O texto, para justificar a decisão, diz ainda o seguinte, abre aspas, a ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, como ocorre no caso em análise, constitui por si só uma violação ao dever funcional do parlamentar. Essa omissão impede que a ausência à casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância. Um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhes faltam aí elementos essenciais de autorização, formalidade e ciência oficial, fecha aspas. Chamo Luciane Landim de volta aqui. Lu, essa decisão foi tomada no momento em que as tensões com o Supremo Tribunal Federal, em torno aí desse acordo para reduzir as penas de Jair Bolsonaro, aumentaram, né? Já que o governo dos Estados Unidos estendeu sanções econômicas já aplicadas, inclusive, a Alexandre de Moraes, a esposa dele, também a empresa familiar do casal, né? Todos foram enquadrados ali na Lei Magnitsky, né? Pois é, Síria, e hoje a gente teve inclusive manifestações de integrantes da oposição insinuando uma suposta ligação dessa decisão de Hugo Mota de barrar Eduardo Bolsonaro como líder atuando dos Estados Unidos com essa nova sanção do governo norte-americano à esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Em uma coletiva de imprensa que aconteceu ali no final da tarde, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que Mota ligou para ele em um tom acima do normal depois da aplicação da Lei Magnitsky contra a advogada. E a deputada Caroline Gittoni, que deixou essa liderança da minoria para passar a função para Eduardo Bolsonaro nessa tentativa de salvar o mandato do deputado federal, disse também que a decisão de Mota, depois dessa sanção dos Estados Unidos contra a Viviane, foi estranha ali. Ela usou esse termo, um termo semelhante para criticar essa manifestação de Hugo Mota. Enquanto isso, a gente tem uma manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, também ali perto do final da tarde, sobre esse assunto. Hugo Mota rebateu, disse que a decisão dele foi estritamente técnica, depois de ouvir o parecer da Secretaria-Geral da Mesa, que decidiu que não há possibilidade do exercício do mandato parlamentar estando ausente do território nacional, que não há nenhum precedente na Câmara dos Deputados nesse sentido. A oposição, então, para a gente relembrar, tinha se baseado em um ato de 2015 da gestão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que permitia ali essa possibilidade de não estar em Brasília para cargos de liderança. Mas a gente lembra que Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil há alguns meses, ele deixou o país e foi para os Estados Unidos em março. Somente estando lá, ele comunicou à Câmara dos Deputados e pediu o afastamento do mandato. E a gente lembra que
está nos Estados Unidos efetivamente para exercer, para cumprir um mandato de líder parlamentar, para exercendo ali todas as funções que são necessárias na prerrogativa dessa função, né? Ele não atua nos Estados Unidos no trabalho legislativo, ele busca ali sanções contra autoridades brasileiras que diz perseguir a família dele, nesse sentido que a gente vê atuando. Então, a gente teve essa manifestação de Hugo Mota negando, dizendo que foi uma decisão apenas técnica de negar essa liderança a Eduardo Bolsonaro. Síria. Certo, Lu. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou intimar o deputado Eduardo Bolsonaro e a Polícia Federal informou ao Supremo que o deputado teria ignorado, portanto, os primeiros contatos para que preste esclarecimento no inquérito que apura a atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E em documento encaminhado à corte, a corporação também informou que comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico mostram que as mensagens foram de fato entregues e recebidas pelos destinatários de acordo com registros. E ainda, segundo a Polícia Federal, o contato com Eduardo Bolsonaro foi feito por meio de 2 endereços de e-mail, além de telefones disponibilizados pela Câmara dos Deputados e também o número pessoal do parlamentar quando o contato foi feito, neste caso, pelo WhatsApp. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, é suspeito, segundo a PGR, de cometer os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como mora nos Estados Unidos e está licenciado do cargo desde fevereiro, ele, portanto, poderá enviar as respostas em relação a estes questionamentos por escrito. Sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, que nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito público, Paulo Henrique Studart. Paulo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Eu já começo te perguntando, Eduardo Bolsonaro, diante de tudo isso que está acontecendo com ele nos últimos dias, ele pode de fato perder o mandato como deputado federal? Bom, primeiramente, muito boa noite. Sim. Na verdade, em razão desse procedimento, perante a Câmara, nós temos 2 situações distintas que podem levar à perda do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. O primeiro caso é em razão das ausências injustificadas às sessões legislativas. Essa é uma hipótese específica na qual, em caso de ausências que superem 1/3 das sessões legislativas, a própria mesa diretora da Câmara pode declarar a perda do mandato pelo deputado. Então, essa, por si só, é uma hipótese que não necessariamente está vinculada aos casos relacionados a outra hipótese, que é a possível quebra do decoro parlamentar por parte deste deputado. Com relação a esse fato específico, também é uma hipótese para a qual é previsto um procedimento. Esse procedimento é um procedimento apuratório, que corre perante o Conselho de Ética da Câmara de Deputados e que pode levar também à perda do mandato, caso a Câmara entenda que os atos praticados pelo deputado são incompatíveis com uma postura que se espera de um representante do povo brasileiro no Congresso Nacional. Então, aí, neste caso, caso esse procedimento seja levado ao final, haja um parecer favorável por parte do Conselho de Ética e uma votação, neste caso, pelo plenário da Câmara dos Deputados, é possível sim também a perda do mandato, também por meio desse procedimento. Agora, Paulo, esse fato de o deputado estar ignorando aí, de certa forma, essas mensagens, essa comunicação que tem tentado sido feita com ele, pode gerar alguma consequência jurídica? A ausência de resposta dele também pode configurar algum tipo de infração penal? Olha, na verdade é o seguinte, né? As intimações que esse deputado, que tem sido tentado feita ao deputado, são intimações no âmbito de inquéritos que correm perante o Supremo Tribunal Federal, eventualmente até uma ação penal. Então são intimações que correm para que esse deputado possa eventualmente prestar suas informações e apresentar sua defesa nesses procedimentos, tá? Caso ele não atenda a essas intimações, pode haver a nomeação de defensor público, alguém para fazer essa defesa desse deputado nesses procedimentos criminais. Tá? Agora, o simples fato dele não atender a intimação da Justiça
por si só não gera para ele uma condenação. Ainda assim, ele tem que haver um processo, esse processo tem que tramitar para que, eventualmente, ele possa sofrer aí alguma condenação, alguma penalidade resultante desses inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. Não atender à intimação em si, ou não responder à intimação, por si só não gera uma consequência jurídica imediata. Agora, a gente disse também que ele pode responder por escrito e enviar isso digitalmente, ali por e-mail, por WhatsApp, por alguma forma ali eletrônica, né? Há alguma possibilidade, nesse caso, de ele ser obrigado, ter que comparecer presencialmente aqui no Brasil para responder a alguma questão nesse caso? Você diz com relação aos inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Olha, veja bem, a Justiça pode intimá-lo, né, para comparecer aos atos processuais, tá? Pode, inclusive, dependendo da circunstância, decretar alguma medida restritiva com relação a ele, tá? Mas o réu, estando aí em local, né, fora do país, né, não há como a Justiça brasileira, de certa forma, compeli-lo a comparecer em um ato processual presencialmente no Brasil, né? O que poderia acontecer em determinado caso é um pedido de extradição, né, caso haja de fato, né, ao final do processo, uma condenação, e aí uma solicitação formal para que a nação estrangeira entregue o indivíduo que venha a ser condenado penalmente, né, no Brasil, para que ele cumpra aqui uma penalidade. Mas para responder ao processo, né, não há, neste momento, como a Justiça brasileira, vamos dizer assim, compeli-lo a vir ao Brasil. Pode intimá-lo para comparecer a atos processuais, mas nada além disso. Perfeito. Você acredita que há elementos concretos suficientes neste momento para avançar aí de fato com uma ação penal contra o deputado Eduardo Bolsonaro? Ou ainda estamos na fase de muito preliminar aí dessa investigação, doutor? Olha, pelos elementos, né, pelas informações que nós temos visto, até pelas apurações que são realizadas pela própria imprensa, né, já há, por parte até da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, a coleta de diversos elementos, né, principalmente no que toca a essa imputação de coação no curso do processo, né, por meio de atuação do deputado perante nações estrangeiras para impor sanções a autoridades brasileiras e para interferir no curso de um processo do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esses são elementos, até de certa forma, públicos e notórios, né, porque a atuação do parlamentar ela é a todo momento visível e por ele mesmo levado, né, a conhecimento público, né, que pode, em razão disso, segundo a interpretação da própria Procuradoria, ensejar o oferecimento ou denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, que poderá, sim, dar ensejo à ação penal, né, e, ao final, caso se entenda que esses atos, de fato, são tipificados dentro de algum ilícito penal, pode resultar, sim, numa condenação criminal. Tá certo. Doutor Paulo Henrique Studart, muito obrigada, viu? Ele é advogado especialista em direito público. Muito obrigada por participar conosco aqui no Tempo News. Uma ótima noite e até uma próxima. Boa noite.